Depois de tantas histórias inspiradoras, acho que só tenho aqui a contar a minha geografia. Ok, muito bem. Eu sou espécie daquele visitante inesperado. Numa casa cheia, com pouca comida, sem espaço para mais ninguém, e lá está ela. Imagino que todo mundo fica chateado. Ok, mas isso não aconteceu com os meus familiares. Sou o oitavo filho de 8, aliás, de 9. Yeah, sou o oitavo de 9. E quando eu cheguei, fui muito bem-vindo. Conceito que, se fosse numa família portuguesa, seria chamado como um erro econômico. Mas nada disso. Dr. Rui Marques provou-me que é possível que construir uma mesa com lugar para todos. E é isso que aqui estamos a fazer. Muito bem. Eu nasci numa pequena cidade ao norte de Angola, no ano de 1991. Tínhamos uma vida normal, com a equipa de futebol dos meus pais. Lá íamos tranquilamente e meu pai é professor, minha mãe também é professora. E tudo era muito calmo, muito tranquilo. E os meus irmãos começavam já a frequentar a escola, até que, de repente, uma vez que vivíamos em um processo de conflito armado, e sabe-se que, às vezes, em muitos países africanos há sempre a instabilidade, nunca vivemos 100% seguro, muito embora agora já se tem feito sentir, às vezes, o conceito de segurança em alguns países, mas nós vivíamos sempre numa incerteza do amanhã. Eu era muito novo, mas claramente os meus irmãos, os meus pais, aqueles que realmente já encaravam a realidade, foram anos muito, muito difíceis. Então, depois de eu ter nascido em 1992, surgiu o conflito armado. A nossa pequena cidade foi invadida, uma vez que já era escombro, mais uma guerra, então aquilo tornou-se em cinzas. Fomos invadidos ao meio da noite, os meus pais tivemos que abandonar a nossa cidade ao meio da noite, nos refugiamos na selva. E eu sempre fui um rapaz com muita sorte, porque até na época eu não tive que correr, tiveram que levar-me aos braços, então eu estava sempre tranquilo, descansadinho e sem estresse. Mas os meus irmãos que eram mais crescidos, aqueles sim, eles é que viram mesmo como é que as coisas iam. Durante esse todo o processo na selva, acredito que não foi fácil para eles, uma vez que eu estava sempre em casa a engordar. Eles caçavam, pescavam, colhiam frutos silvestres do campo. Quando chegamos lá no cativeiro, não tínhamos praticamente, os meus pais não tinham nada para alimentar os seus filhos. E isso sacrificou muito a sua própria formação, porque eles tinham mesmo que trazer mantimentos à nossa casa. Os meus pais, com o pequeno conhecimento que eles já tinham na agronomia, no primeiro ano começaram a cultivar a terra e no ano seguinte já tínhamos um pouco de feijão, milho, mandioca, que eram situações muito normais. Durante esse todo o percurso, nos alimentamos mais mesmo pela pesca, pela caça. Inovação para mim, para nós naquela época não havia, a não ser uma forma eficiente de caçar mais pássaros no campo ou os ratos, que com o tempo fomos nos tornando cada vez melhores nessa matéria. 8 anos no cativeiro, com muitas dificuldades, sem escolas. O mínimo que os meus pais podiam fazer com o conceito de educação que eles já tinham era dar-nos explicações a casa. No ano de 2000, com o cessar do fogo das armas, voltamos à nossa cidade, encontramos tudo praticamente em escombros. A nossa casa terá sido destruída e eu já era crescidinho. Na cidade já existia um sistema semifuncional de escolas, então todos nós, eu e os meus irmãos, fomos para a escola. E eu, desde muito cedo, aprendi sempre a observar, sempre fui muito observador. Observei as pessoas que estão sempre à minha volta e, como pai, que é um homem muito bom, eu aprendi 2 lições. Aprendi que ele é um homem muito bom, mas que quando metia uns 2 copos, não tinha assim um comportamento muito amigável. Então, aquilo trouxe-me um ressentimento de nunca pensar em consumir álcool.
e foquei-me em um dos lados em que eu sentia que eu estava mais adaptado em relação aos meus irmãos. Tive tanta vontade de estudar, mas tinha mesmo sede pelo saber. E hoje eu sei de uma palavra que acredito que já pairava a minha cabeça quando eu era muito novo, que é 5 gramas de vontade pesam mais do que 50 quilogramas de conhecimento e convicção. E eu claramente tive vontade. Foi um percurso muito doloroso, porque para sobreviver de 2000 a 2005, viram aí uma fila, nós éramos alimentados pelo Programa Mundial de Alimentação, que é o PAM. Acreditam que não era fácil se manter naquela fila. Muitas das vezes levei pancada porque estava sempre querer furar a fila. Por isso é que os portugueses são de haver um afrodescendente a tentar furar a fila normal, porque nós sempre queremos chegar primeiro. Queremos chegar primeiro para ver se... Porque temos sempre medo que o feijão acaba e a gente simplesmente fica com arroz, que não é muito simpático. E então, adaptei muito nesse contexto. Com essa mesma vontade de estudar, com muito sacrifício, dediquei-me o suficiente, nunca reprovei até ao 10º ano. Sempre dediquei-me à escola. Terminei o secundário. Mas para terminar o secundário foi um processo muito ambíguo, porque eu quando terminei o 9º ano, fui para um curso de economia jurídica, que no primeiro teste tive 10 e o professor disse-me, olha, mesmo que tu tenhas tirado 10 ao fim do ano, tu vais ter que pagar $100 para passar na minha cadeira. Falei, estou fora. No trimestre seguinte, surgiu uma nova instituição, uma nova escola, um internato, uma escola de agronomia. Então fui para a escola de agronomia e lá concluí o médio e quando terminei o médio deparei-me com um novo impacto que também trouxe uma mudança radical na minha vida. Foi uma das grandes indagações que eu já tive na minha vida. Foi quando terminei o médio, de malas prontas, surgiu a oportunidade de vir para Portugal porque um empresário filantropo decidiu ajudar jovens necessitados em Angola que quisessem vir estudar para Portugal. E como um dos requisitos fundamentais era ser pobre, então eu estava bem no topo da lista. Certo. E dando isso, de malas prontas para vir, a minha namorada disse-me que estava à espera de um filho meu. Eu pensei logo. Então, pensei entre o sonho de estudar na Europa e ficar aí um pai sentimental, amoroso, pertinho do filho. Eu disse logo, fiz uma decisão, ok, a minha mãe já criou 9, se ela criar mais um por 5 anos, acho também que não será grande dor de cabeça para ela. Então tive que tomar uma decisão muito drástica. Eu disse, ok, é normal que agora que o meu filho não sabe o que é uma tênis da Nike, da Jordan, ela ainda é uma criança. O problema será futuramente quando ele não puder comprar isso. Por isso é que eu vou estudar. Vou estudar seriamente e me aperfeiçoar a fim de dar melhores condições de vida ao meu filho. Dando isso, parti de Luanda para Portugal. Chegando cá em Portugal, foi praticamente um projeto. Fomos viver no Barreiro, numa zona industrial abandonada chamada CUF. Éramos muitos, mas o bom disso tudo era difícil, mas lá construiu uma família. 8 meses depois, o empresário já não tinha condições para financiar o projeto. Então, foi obrigado o governo angolano a mandar voltar todos os estudantes para Angola. E o sonho europeu estava prestes a cair por terra. Nós que já cá estávamos a tentar nos adaptar. Muito embora as condições não eram muito plausíveis, vivíamos numa pequena casa por aproximadamente 21 rapazes. Se bem que o normal isso eram alguns banhos de água fria e falta de energia, mas isso era tranquilo. Mas mesmo assim o maior choque foi quando nos apercebemos que tínhamos que voltar para Angola. Claramente não estávamos preparados. À meia da noite, eu mais alguns colegas que hoje, na época eram colegas, mas com o tempo tornaram-se irmãos, que é a minha família que cá tem. Por isso devo um grande agradecimento e eterno a estes meus colegas. Fugimos à meia da noite, fomos para uma casa ao pé da universidade e sem condições ficamos lá. Ficamos lá a tentar normalmente a seguir a vida. Eu especialmente sou pobre por excelência, fui mais suportado pelos outros, mas eu não quis voltar para Angola. Então os meus familiares tiveram que fazer um sacrifício. Quase 70% das finanças da minha família, desde o ano de 2013 até 2016, eram simplesmente utilizadas para a minha formação. Mas nem com isso foi suficiente para manter-me cá.
graças a terceiros, pessoas de boa vontade também que foram doando algum valor para que eu conseguisse manter cá até 2017, que com muito sacrifício e dedicação e com muita força dos meus colegas, consegui um emprego na minha área. Só para ver, eu estou sempre em mudança. Comecei em economia jurídica, fui para agronomia e entrei no curso de engenharia informática. Hoje trabalho numa das melhores empresas da minha área e dou-me bem, faço coisas que funcionam. Mas sempre eu tive uma visão muito focada por uma sociedade igualitária. Sempre olhei para a educação como o caminho para um futuro melhor. Por isso é que, desde muito cedo, sempre fiz o conceito de educação como minhas premissas de vida. Sempre procurei meios de adaptar-me, sempre procurei meios de aperfeiçoar os meus conhecimentos, a fim de um dia eu poder realmente ajudar jovens provenientes de contextos vulneráveis, tal como eu, que também, sem onde começar, querem exatamente ter uma vida honesta. Essa é a missão que eu tenho hoje, ajudar jovens a um dia também conseguirem ter uma formação. Mesmo que eu não consiga, mesmo que os meus anos de vida não seja suficiente para realizar para mudar o mundo todo, acredito que o bem segue uma sequência de Fibonacci. Se nós ajudarmos os 5 à nossa volta, então claramente com o passar do tempo teremos uma árvore de benfeitores. Existe uma frase que sempre chamou-me muita atenção, que é uma frase do antigo presidente dos Estados Unidos, que é o John Quincy Adams, que é: se as suas ações inspiram outras pessoas a sonharem mais, a aprenderem mais, a fazerem mais e a serem mais, você é um líder. Então, eu primo muito pelo conceito de liderança servidora. Antes de terminar, quero agradecer à Academia Ubuntu, que é a instituição que veio corroborar com aquilo que eram as minhas premissas de vida, deu-me ferramentas necessárias para caminhar, para fazer acontecer os meus projetos. E quero agradecer especialmente a todos os meus familiares, o meu amigo de infância, Pedro, que sempre esteve presente, o meu cunhado, que durante a minha adolescência também, ele sempre esteve lá a dar-me suporte, e especialmente para os meus colegas Albano, Adilson, Francisco, Calei, que são pessoas que, por muito que pareça, tornaram-se membros da minha família. Simplesmente nos conhecemos cá em Portugal, mas hoje já nos conhecemos para o infinito. Obrigado a todos por estarem cá presentes e obrigado a todos os Ubuntus, porque todos vocês são. Obrigado.